Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. Evite imprevistos climáticos na sua lavoura. Com a Ignitia, você recebe previsões do tempo personalizadas para a sua propriedade, todos os dias na tela do seu celular. Experimente por 7 dias grátis e descubra como impulsionar a sua produção. Acesse o site digital.ignitia.se ou entre em contato pelo WhatsApp 44 9 91 78 2312. 44 9 91 78 2312. Ignitia. O meu entrevistado de hoje será Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro e é coordenador do Rally da Pecuária. E o tema da nossa entrevista será Desafios e Oportunidades para a Pecuária Brasileira. Maurício, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. É um grande prazer também de vir de novo aí, a gente bater um papo com você sobre pecuária. Rapaz, falar de pecuária é bom demais da conta, até porque a pecuária brasileira tem melhorado, tem crescido. E o Rally tem feito um trabalho sensacional ao longo desses anos. Vamos começar já explicando para a nossa audiência quem é o Rally da Pecuária e qual a importância dele para o setor. Rally da Pecuária é uma expedição técnica que a gente tem como objetivo levar informação para os produtores, buscar a informação deles mesmo, né? Depois nós vamos analisar, né? e avaliar o que está acontecendo. E também criar relações, né? A gente se relacionar com quem está no campo, apresentar os nossos parceiros, patrocinadores, né? Conversar, né? Então discutir aí sobre perspectiva, aflições, o que está acontecendo com o setor, né? E o Rally tem também um propósito de devolver essas informações para o público, gratuitamente. Isso, claro, só é possível pela confiança e pela parceria de quem banca a expedição, né? É uma expedição, um projeto muito caro, e os patrocinadores concordam em participar e depois entregar esses dados aí para a sociedade como um todo, né? Então, acredito que o Rally ele vem desempenhando um papel muito interessante na pecuária brasileira por desmistificar algumas coisas que a gente tem no debate sobre pecuária, né? Principalmente nos últimos anos, né, Divino, que a gente tem aí a pecuária no centro do debate sobre sustentabilidade, e muita gente que não viveu a pecuária, que é leigo, né, começa a querer cacarejar sobre ovos que já foram botados, né? Então nós estamos aí evoluindo a produtividade. Eu já participei de seminários que pessoas que nunca entraram numa fazenda de pecuária e começaram a fazer uns estudos, começaram a dizer que eles trouxeram ciência para a pecuária brasileira. Na verdade, nós estamos aplicando ciência na nossa produção há muitas décadas e estamos evoluindo, estamos conseguindo aí entregar bons resultados com a produção de carne e de leite também, né? O Rally está há quanto tempo na estrada? Foi feita uma edição em 2004 que foi descontinuada lá pela Agroconsult, pela MB Agro, né? Na época, os desafios eram enormes, muito grandes, então o Rally da Pecuária foi descontinuado e o Rally da Safra continuou, né? Em 2011, a Agroconsult me procurou para que a gente retomasse o projeto. E aí a gente teve, né, a chance de adaptar o aprendizado do Rally da Safra para fazer o da Pecuária, e aí ele voltou a ser feito anualmente, de 2011 até agora. Claro que a gente tem aí anos que tivemos que fazer pesquisas online, por exemplo, no auge da pandemia, tivemos anos que a gente passou, né, do final do ano, do começo do ano para o final do ano, então tem alguns intervalos, mas já foram feitas 11 edições com essa que terminou aqui. Geralmente a expedição, ela vai para a estrada de quando a quando, e qual é o trecho percorrido, Maurício?
Já fizemos todos os períodos que você pode imaginar, porque a pecuária ela tem acontecimentos importantes durante todo o ano, né? Diferente da agricultura, Isso. que concentra o período lá de safra que você tem que analisar, né? Então a pecuária, eu posso pegar a época que tem maior quantidade de confinamentos, só que eu posso pegar também o fim das pastagens do início do período de entre-safra, que também vai me direcionar sobre o que vai ter ou não de animais tratados no coxo. Pode pegar a parte do início da produção a pasto, quer dizer, a gente pode escolher qualquer área, qualquer período, e já fizemos, qualquer período, né? Os trechos que a gente escolhe, Divino, eles são focados aí onde tem a maior densidade de rebanho no Brasil e de produção, né? Então, a gente não tem orçamento para ir em mais estados do que a gente gostaria, né? Então, normalmente, o rally aí circula de 9 a 11 estados, dependendo do ano, dependendo do orçamento que a gente tem. Gostaríamos de incluir também outras regiões, né? Por exemplo, no Pará, a gente fica só concentrado no sul, deveríamos ir em outras regiões do Pará. No Mato Grosso também a gente tem que oscilar, tem anos que a gente vai em determinadas regiões, tem anos que vai em outras, né? O ideal era ir todo ano em todas as regiões de grande relevância na pecuária, mas aí falta orçamento, falta recursos, né? Maurício, o que mais chama a atenção na paisagem durante a expedição? Cada ano, né? Essa aí, Divino, foi até uma pergunta que a gente começou a prestar atenção por causa na coletiva de imprensa, jornalistas perguntavam, pegava a gente meio de surpresa às vezes, né? Porque você tá lá, né, passando tudo. E aí eu comecei a reparar, o que tá me chamando a atenção, né? Então teve anos, né? Eu lembro lá de 2012, chamou muita atenção o tanto de pasto que estava com madeira enleirada que o pessoal ia plantar agricultura, né? Que foi aquele grande avanço da agricultura sobre a área de pastagens, né? E esse ano, o que chamou a atenção foi a quantidade de projetos de geração de energia fotovoltaica. Então, num cenário que se discute tanto sustentabilidade, né, nós tivemos um avanço nos últimos anos no Brasil em termos de geração de energia solar, que eu acho fantástica, né? O Brasil tem uma incidência, algumas regiões lá parece que tem 4 sol para cada pessoa, né? Pode aproveitar e trazer esses ganhos, né? Claro, nós não vamos acabar com o problema, você tem toda aí a dificuldade, né, da geração de energia, mas é muito bom a gente ter esse avanço no campo, esses investimentos, né? E aí, claro, né, nós temos aí produtores de corte, de agricultura, temos produtores no Paraná mesmo, muito produtor de aves com geração de energia fotovoltaica. Então, isso cresceu bastante no Brasil, chamou muita atenção, de norte a sul. Um assunto hoje que se fala muito é de pastagem, da qualidade das pastagens. Como é que está, Maurício, a qualidade dessas pastagens brasileiras nessas diferentes regiões aí que vocês percorrem? Então, Divino, esse é um ponto sempre polêmico aí que a gente levanta no Rally, porque esse ano nós não fizemos a amostragem a campo, mas vamos voltar com uma amostragem bem mais pesada no próximo ano, se tudo der certo, né? Só que a gente sempre pergunta para o pecuarista e para o técnico de campo como que estão as pastagens aí em cada região. E as respostas sempre são as mesmas, os dados se repetem, então nos dá confiança para entender que a qualidade dos pastos, elas repetiram ou repetem esse ano o que nós vimos em 9 edições, em mais de 2.500 pontos de pastos amostrados que a gente acumulou ao longo dos anos, né? Então, o que nós temos hoje no Brasil? Nós temos uma curva de degradação típica, né? Que a gente vai ter lá no final dessa curva, quer dizer, o nível de qualidade inferior, que são os pastos com maior nível de degradação, eles vão somar aí em torno de 15%, 16% das áreas brasileiras. E isso acontece em qualquer região. Então, essa curva de degradação, Divino, ela não está associada a determinadas regiões, ela está associada ao manejo do produtor, né? Ou falta de manejo. Então, a gente tem uma característica comum. Então, a curva ela acontece de forma semelhante em qualquer região do Brasil. Claro, se você pegar um ano, né, que tem um período de seca maior em determinadas regiões, você vai notar uma piora, né?
mas você vai mexer lá nos pastos intermediários. Os graus mais avançados de degradação eles mantêm. Então, a grande diferença do rally, Divino, é que a gente classificou como degradado o pasto que não tem estande. Então, se eu tiver um pasto horroroso lá, com todas as características de degradação em baixa massa, mas tiver estande, nós vamos chamar de qualidade 2, porque dá para salvar esse pasto sem revolver solo, sem replantar. Né? E aí nós vamos entrar em conflito com alguns dados que são gerados, que não estão errados os dados, só que o pessoal está avaliando. É uma frase que se diz aqui no interior. Observou corretamente e concluiu errado. Né? Então, nós estamos chamando de degradado, que na verdade é baixa produtividade. Eu preciso ter cuidado com isso, porque se eu gerar políticas públicas para resolver problema de degradação, eu posso piorar o problema do produtor que está ali numa situação de baixa produtividade. Então a gente tem que ter cuidado para classificar melhor, né? E nós sempre temos discutido isso quando a gente apresenta o rally. Alguns estudos precisam incluir mais especialistas em pastagens para entender o que está acontecendo lá no campo, né? E algumas conclusões não podem ser obtidas só por satélite, ela tem que ser obtida com visitas a campo. É a importância de projetos como o Rally, né, ou outros que são conduzidos aí por centros de pesquisa, universidades que vão a campo entender o que está acontecendo com as pastagens. A agricultura continua avançando sobre essas pastagens degradadas? Aí que tá, Divino, nem sempre são sobre pastagens degradadas que a agricultura avança, né? Ela avança, inclusive, em regiões que a gente tem pastos bons, né? Então, quando uma agricultura avança, ela vai pegar uma porcentagem de pasto degradado e uma porcentagem de pasto bom. Não tem como, não existe fazendas inteirinhas degradadas, né? A menos que esteja abandonada, e aí elas vão estar vegetadas. E aí, por quê? Né? Porque o mato vai tomando o lugar do pasto, ele não é cuidado. Isso. Então a gente precisa ter um pouco de cautela, porque às vezes o pessoal faz uma conta, tem tanto de área degradada no Brasil, vamos passar tudo para a agricultura. Como? Né? Eu vou entrar numa propriedade, vou pegar 20 hectares, em outra 5, em outra 100, em outra 200, não se faz agricultura dessa forma. Né? Então, as áreas que a gente está pegando para a agricultura, não é que estamos pegando as áreas degradadas, é que à medida que a agricultura entra pesado em determinada região, o gado ele vai ter que se acomodar numa área menor, e isso força o produtor a tratar melhor aqueles pastagens. Então, na verdade, a agricultura ela tem um efeito fantástico, que é impulsionar o aporte tecnológico em determinadas regiões. E se você lembrar lá atrás, Divino, quando a agricultura começou a avançar, seja a cana aqui em São Paulo, né? 2006, 2007, depois grãos em outras regiões, sempre o pecuarista ou o pessoal que trabalha com pecuária viu como uma ameaça. Né? Agora está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul com o eucalipto, né? Ali naquela região de Três Lagoas até Campo Grande. Não é uma ameaça. Né? A agricultura chega e ela força a pecuária a se virar numa área menor. E para se virar numa área menor, nós vamos ter que aportar tecnologia. E aí aumenta tratos culturais em pastagens, aumenta a integração, aumenta a nutrição de rebanho, confinamento, vai aumentando todo o pacote tecnológico daquela região e a gente passa do nível de uma pecuária muito de baixa produtividade, padrão na região, para uma produtividade média, em algumas regiões até indo já para uma produtividade mais elevada. Né? Então isso é positivo. Eu imagino que acaba acelerando também a saída daqueles que não investem, que em algum momento iriam sair de qualquer forma, né? Sim, acelera e nós estamos notando que está bem acelerado mesmo. Inclusive, dentro do público do Rally da Pecuária, a gente nota esse efeito de concentração e evidente, né, Divino? Pega em anos de 2019 até 2021, parte de 2022 que os preços pecuários estiveram bons, você ainda dá uma sobrevida para aquela pecuária de baixa tecnologia. À medida que a gente entra em períodos de preços piores, que é o que está acontecendo agora em 2023, você acelera muito mais o ritmo de exclusão daqueles que não fizeram tecnologia. Que é o que vai acontecer na agricultura agora também e faz parte do ciclo, né? De qualquer forma. Sim, isso mesmo. Tem um dado que eu achei interessante. 18% dos pecuaristas entrevistados durante a expedição, eles responderam por 57% das vendas.
Explica pra gente aí, Maurício, por que essa concentração, conforme você colocou, ela tem acontecido, é fato, né? Mas ela está relacionada com o tamanho dos produtores entrevistados? Por exemplo, produtor grande é mais eficiente do que produtor pequeno, ou pequeno também pode ser eficiente? Não existe uma regra, Divino, entre grande e pequeno ser eficiente ou não, né? Não existe essa regra. Você pode ser eficiente sendo grande e sendo pequeno. Dentro do público do Rally, que a gente consegue pesquisar, é interessante que os mais eficientes tendem a ser produtores menores naquela amostragem, né? A gente consegue falar com... Então, olha aí, esses 18% que venderam 57% da amostra, eu acho que é 57 mesmo, não lembro agora se foi 58, 57, mas por aí, né? Esses 18%, eles estavam ocupando uma área de 8,5% da área total. Então, as vendas estão concentradas dentro do público que nós amostramos em 8,5% da área. Isso é fantástico, né? Do ponto de vista, né? É até emocionante para a gente falar do tamanho da oportunidade que a pecuária brasileira tem. Agora, por que isso acontece? Né? Aí vamos também dar a justificativa aí dos maiores, né? Para você aportar tecnologia, você tem que ter um investimento maior por hectare, né? Para dar um salto. A gente estima aqui que para cada arroba a mais que você queira produzir por hectare, aumentar a produtividade, tem que se investir aí de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, uma propriedade pequena, ela primeiro, a água chegou no pescoço dela mais cedo do que da grande. Então, ela tem que se agilizar, né, se mexer. E ela vai tomando as atitudes dela ao longo do tempo e, com o passar dos anos, ela consegue chegar num nível tecnológico maior. A grande, primeiro que ela notou o problema, demorou um pouco mais, justamente porque ela é grande, ela tem escala de venda por tamanho, né? E aí ela vai atrasar um pouquinho esse processo de aporte tecnológico e também ela vai ter que investir muito mais em termos de recursos financeiros disponíveis, né? Então, quando a gente vai lá e faz uma pesquisa sem escolher o grupo, né? A gente acaba pegando uma parcela maior de produtores de tamanho menores com nível de tecnologia mais alto, mas não é uma regra. O que é importante sempre dizer, Divino, principalmente quando a gente está falando com pequenos produtores, não existe um limite tamanho para você ser competitivo, não existe, né? Desde que você adeque a tua propriedade para o teu orçamento, para a tua necessidade familiar de recursos, você tem como produzir em áreas pequenas com nível tecnológico bem alto. Precisa ser disciplinado, precisa fazer isso aí com critério e, claro, né? O pequeno vai ter uma chance de erro muito menor do que o grande, porque o orçamento dele é mais apertado, então ele tem que ser muito mais rigoroso, mas dá para fazer. Maurício, existe um tal de ciclo pecuário e tem época que tem oferta de mais, outra época tem oferta de menos, tem época que o preço está lá em cima, outra época o preço está lá embaixo e é uma flutuação danada. Parece que o produtor nunca consegue aquele ponto de equilíbrio, né, ali no seu trabalho, nas suas contas. Como é que ele pode fazer para amenizar esse impacto dessas flutuações? Essas flutuações, Divino, ela acontece em todas as atividades, né? Na pecuária a gente acaba tendo uma base de análise muito maior no ciclo por causa do histórico da pecuária. Até meados da década passada, a gente tinha um excesso de oferta de animais, de disponibilidade de animais de eras intermediárias, né? Que são aqueles animais de 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, 4 a 5 anos. Então, eles causavam uma influência no ciclo muito maior do que hoje. Hoje, o ciclo é muito mais dependente do nível de produtividade. Então, o que um produtor tem que saber, na minha opinião, para ele amenizar os ganhos? Ele tem que entender que momento do ciclo ele está. É difícil prever movimentos, mas ele tem que entender que forças estão atuando, né? Se a gente pegasse hoje, no ciclo de baixa que nós estamos vivendo, se a gente estivesse exportando nos mesmos preços que a gente exportou em 2022 para a China, por exemplo, provavelmente a baixa no preço estaria bem menor, bem mais aliviada, né? Por outro lado, se a gente tivesse uma economia dinâmica agora, se não tivesse vivido a pandemia, sabe lá que momento a gente estaria ou que nível a gente estaria do ciclo. Então, o que o pecuarista tem que fazer?
notando que momento que nós estamos do ciclo, tenta adaptar a sua propriedade para você perder menos e otimizar o ganho. Então, nós estamos vendo alguns produtores, na verdade, muita gente fazendo isso, que tomou uma decisão, na minha opinião, muito inteligente de 2022 para cá. Ele começou a aumentar a pressão de descarte das vacas, das fêmeas matrizes. Não é aquele movimento antigo, Divino, que o cara saía da atividade. Ele aumentou a pressão de descarte, está se posicionando em novilhas e bezerras, né? Então ele diminui a pressão de pastejo da fazenda dele, o custo de nutrição vai cair, porque ele tirou os animais mais pesados. Com isso, olha que interessante, ele aumentou a oferta de vacas no mercado, então ele força, né? Se todo mundo está fazendo isso, você força o ciclo para baixo, beleza, faz parte, né? Mas dentro da fazenda dele, ele se posicionou numa genética que vai vir melhor, claro, é a próxima geração de animais mais leves, então o retorno de nutrição está sendo maior. A hora que essas novilhas, bezerras, começarem a entrar em período de parto, provavelmente o bezerro já vai estar alcançando os preços mais altos e ele vai ganhar nesse processo, né? Então, tanto na fase de alta como na fase de baixa, nós temos decisões que nós podemos tomar para que no longo prazo a nossa fazenda tenha resultados mais satisfatórios, né? Nesse caso, uma versatilidade muito grande que quem tem vaca permite fazer, né? No caso que você é recriador e engordador e compra, né, e vai, você tem que encarar, teu negócio não pode parar. Então, às vezes a gente vê produtor, eu comprei o bezerro muito caro e agora o boi caiu de preço, então eu vou economizar na comida, eu vou economizar no sistema de produção para tentar reverter. Ele não vai consertar o resultado, né, desse fluxo, porque o bezerro, numa fazenda de recria e engorda, custa de 50% a 70% do custo de produção, dependendo do peso que você comprou esse animal. Então, a alternativa mais inteligente para ele é mudar logo o estoque, é o contrário do que ele pensa. Ele tem que ganhar. Então, tira logo esse animal da tua fazenda para você se posicionar em um de custo baixo. Que eu sigo. O estrago já foi feito lá atrás, né? O estrago já foi feito. E aí o que é interessante, né? Claro, apesar do castigo que seu fluxo de caixa vai ter, faz parte, infelizmente, isso não tem como a gente resolver, mas na hora que você analisa economicamente essa fazenda ao longo de 5 anos, ela teve um desempenho muito melhor do que outra que foi na intuição, na tradição, só no foco da relação de troca, né? E nesse momento, Divino, que a gente fala aqui, na minha opinião, nós estamos vivendo, claro, eu falo na minha opinião, porque a gente não sabe como são os meses que vão vir, né? Mas nesse momento, aparentemente, nós estamos numa oportunidade muito grande para povoar a fazenda e colher bons resultados na hora de vender esse animal lá na frente. Seja aquele que é criador e ciclo completo para aumentar o rebanho dele de cria, ou até recria e engorda, né? Ou aquele que é recria e engorda, para aumentar a quantidade de animais que ele compra para recuperar lá na frente o que ele perdeu com a desvalorização do último ciclo, né? Então você compensa, você vai perder aqui, ganha aqui, né? Mas você tem que ter essa clareza de ideia, né? Essa clareza do momento que nós estamos vivendo para tomar as decisões corretas. É uma coisa interessante que tem na pecuária. Quando a gente está na baixa, parece que as pessoas acreditam que a baixa vai durar para sempre. E a mesma coisa, quando a gente está na alta, o pessoal acha que a alta vai durar para sempre. Eu vi gente falando que a gente ia vender boi a R$600. Né? Talvez daqui a alguns anos, com a desvalorização nominal... Com a inflação, né? Tudo. Os R$600 de lá vai valer os 250 de hoje. Então a gente precisa ter cuidado para não achar que o mundo afunilou e que não vai mudar mais. Muda. Ciclos não vão acabar, Divino. A gente tem que aproveitar e aprender a navegar com esses ciclos e entender quais são as variáveis novas, né? Então, as variáveis de ciclos anteriores são totalmente diferentes das variáveis de hoje e a tendência é que lá na frente nós tenhamos outras variáveis impactando aí os movimentos de ciclos. Isso é muito bom, né? Muito interessante essa colocação sua aí de que os ciclos não vão acabar. E realmente a vida é cíclica em todos os sentidos. Nessas expedições que vocês têm feito aí nos últimos anos, dá para se observar, você tocou no ponto da genética lá atrás, tem havido uma melhoria nessa questão da genética no Brasil? Tem, Divino. A genética é uma coisa que produtor gosta muito, né? Então sempre foi fácil
a gente vender genética. O que acontece hoje aí, claro, não é minha praia, mas os especialistas falam, né? Nós temos que aprimorar muito trabalho ainda para você acelerar esse processo, né? Então nós temos hoje várias iniciativas que estão realmente fazendo programas de melhoramento com descarte, né? Para ter melhoramento, você tem que descartar, você tem que selecionar a ponta, né? Então, aquela tradição nossa, né? Cabeceira, meio e fundo. Né? Eu tenho que pegar uma porcentagem dos animais e descartar. Se você selecionar todo o teu rebanho, essa seleção acontece, mas ela é lenta, né? Então, o ganho genético do rebanho brasileiro já vem acontecendo há muito tempo, né? Observação de pecuarista, inseminação, touro. E recentemente nós tivemos uma aceleração com a ciência vindo, com programas, né? Com protocolos rigorosos de pressão de seleção. Então isso traz um ganho fantástico aí no processo. E eu gosto muito, né? Tem uma imagem ali do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, que eles pegaram nos últimos 35 anos o mesmo grupo de animais, um com seleção e outro sem seleção. E aí tem uma foto que eles colocam nas apresentações que eles fazem, né, o traseiro do boi selecionado com aquele que não selecionou e veio do mesmo grupo. É fantástico a diferença. E aí, Divino, tem uma coisa que também acho que nós estamos resolvendo no Brasil. Por muito tempo o pessoal investiu em seleção, melhorou o gado, mas não aportou tecnologia para aquele gado responder de acordo com a produtividade dele. Então, se eu melhoro o meu rebanho e não melhoro o sistema de produção, você só aumentou o custo. Você não aumentou o desempenho. Então, o sistema de produção ele tem que melhorar de acordo com o teu ganho genético, para você fazer responder aquele animal. Senão, você investiu em genética e colocou ele com falta de comida, falta de sanidade, falta de programa de reprodução, ele vai produzir a mesma coisa que produzia lá atrás, entendeu? Então, eu acho que o melhoramento genético no Brasil, ele está até à frente da nossa capacidade de implementar tecnologias no sistema como um todo. Em resumo, com o gado que a gente tem nas fazendas de ponta no Brasil, era para a gente estar com um nível de produtividade muito mais alto, né? Não estou dizendo que tem que parar, pelo amor de Deus, né? Outro dia eu falei isso, alguém falou, mas você acha então que não tem que vir? Não, não existe marcha ré, né? Nós temos que ir para frente, né? Mas hoje, nós temos uma qualidade genética do rebanho brasileiro que não está sendo aproveitada. Isso é péssimo, do ponto de vista financeiro, de sistema de produção, né? Do ponto de vista de genética, nós temos uma praia aí pela frente para a gente melhorar ainda mais, né? O nosso melhoramento, né? Nesse ponto, eu acho que a gente vai bem, viu, Divino? Acho que o pessoal trabalha muito bem no Brasil. E essa questão do balanço de carbono na pecuária, quais são as observações que vocês têm feito? Então, nós estamos tentando trazer um pouco do... É engraçado, né? Que esses debates, o pessoal adora falar de ciência, mas eles fingem que a ciência agronômica e zootécnica não existe, né? Para eles, a gente foi para a universidade para aprender a tocar tambor, benzer, olhar para a lua, sei lá, né? O que a gente foi fazer lá. Então, nós temos já um histórico de informação de tratos culturais, de fertilidade do solo, né? Eu não sei, Divino, se você acompanhava antes, tinha aquelas palestras, né, de solo, que o pessoal mostrava aqueles perfis com raiz até lá embaixo, aquilo é carbono retido, né? Então, de repente, nós trouxemos um conjunto de informações que está sendo empurrado goela abaixo, e ao invés do pessoal entender ou explicar melhor o que significa remover carbono ou emitir menos, nós estamos confundindo o pecuarista e o técnico, que não está tendo tempo para estudar tudo isso, né? Então, em resumo, as coisas são mais simples do que parece. Então, um dos levantamentos que nós fizemos no Rally desse ano foi tentar identificar quais são as operações agrícolas que o pessoal usa para reformar ou renovar pastagens. E aí a gente notou que nós temos dois riscos aqui no Brasil, né? Primeiro, nós estamos falando que a quantidade de pasto degradado é maior do que ela realmente é. Significa que eu vou ter que revolver aquele pasto, Divino. E aí eu vou lá e meço o tanto de operações agrícolas que o pessoal geralmente julga como adequadas para você refazer um pasto, isso vai dar de 5 a 6 operações agrícolas, né? Claro, ele não faz todas, né?
vai escolher lá 3 ou 4, mas ele vai revolver o solo. Então vai gastar muito mais diesel, vai mexer com o solo, e aí você desmobiliza a matéria orgânica. A gente fala aí grosseiramente como queima a matéria orgânica, não é por fogo, né? Mas ela sai, isso dá uma sobrevida, né, para o capim que está sendo plantado, mas eu joguei carbono na atmosfera. Então revolver solo emite carbono. E pior, eu vou ter usado operações de máquinas pesadas nessa área, que vou gastar muito mais combustível fóssil dentro das fazendas. Por outro lado, você tem a recuperação das pastagens, que é tratar o pasto sem revolver. Aí são operações mais leves, que vai ser distribuição de calcário, distribuição de adubo, aplicação de herbicidas. Mesmo quando você coloca na conta do carbono adubo, calcário, herbicidas, tudo isso é muito mais econômico do que você revolver o solo, gastar muito mais diesel do que gastaria nessas operações. Então a gente precisa começar a levar para o campo informações muito mais relacionadas à realidade do que se faz no campo. Então, às vezes, eu acredito que nesse assunto, Divino, a gente está criando muita confusão. Estamos tentando sofisticar algo que nós vamos acabar criando uma barreira de compreensão lá entre os pecuaristas. Um exemplo que eu vou te dar: a gente participa de inúmeros grupos de discussão, né? Hoje todo mundo está nos grupos de discussão, e alguns são totalmente nonsense, né? Eles acham que remover carbono aumenta custo. Eles acham que emitir menos aumenta custo, e é o contrário. Né? E por que tem essa percepção? Porque está sendo comunicado de forma errada, como uma pressão, como algo novo. Né? E aí eu volto para aquela que nós falamos no começo, é o pessoal querendo cacarejar em cima de ovo que já botaram. Né? Eu quero falar que a minha atuação melhorou a pecuária em termos de balanço de carbono, sendo que isso já vem sendo feito, com ganho de produtividade, com aumento de desempenho de pastagem, com integração lavoura e pecuária. Não precisou do assunto de sustentabilidade para aumentar a integração, nem o plantio direto. Né? O que foi feito isso? Foi percebido pelo produtor que eu tenho um sistema muito mais dinâmico do ponto de vista produtivo e financeiro. Então eu vou lá e aumento a área. Né? Enfim, eu acho que está faltando um pouco mais de praticidade nesse debate, Divino. E a gente está se esforçando muito para tentar trazer isso para o campo. Já aproveitando o seu gancho aí, como é que está a questão da integração lavoura-pecuária? Crescendo bastante, né? Mas como era previsto, né? Hoje a gente acredita que 8%, 9% aí da área de pastagem do Brasil já esteja em integração. Mas uma coisa que é interessante, Divino, a integração ela tem uma chance de crescimento muito maior na área de agricultura do que na área de pecuária. Então, hoje na pecuária existem estudos extremamente... Eu concordo com esses estudos, porque uma vez nós fizemos um levantamento comparando alguns indicadores, né? Mas tem gente que questiona esses estudos, e ciência é assim mesmo. Tem que se questionar, estudar de novo, repetir, tem que reclamar das premissas, né? Eu particularmente acredito nesses estudos pelo que eu vi, mas precisa ser feito, né? Então, questionou, vamos fazer mais. Provavelmente, dos 160 milhões de hectares, aí a gente tenha 15 a 20 milhões que dê para fazer integração ainda. Só que eles estão ligados, aquele exemplo que eu te falei, tem 5 hectares ali, 20 ali, 30 ali, 100 ali, né? Então não são áreas conjuntas disponíveis para fazer integração. Na área de agricultura, nós temos 70 milhões de hectares que dá para fazer integração em lavoura e pecuária. E o agricultor percebeu esse benefício também por percepção e por estudos que vêm confirmando que a produtividade aumenta à medida que você faz integração. A soja, depois de uma integração, vai ser mais produtiva do que antes. Né? Então, a integração ela é um negócio e ela vai crescer muito na área das fazendas de agricultura, talvez mais do que na área de pecuária. O que isso nos traz de problema? Né? Um único, que se eu não comunicar direito com o pecuarista que ele tem que fazer trato cultural em pastagens, né? Ao invés de levar uma informação totalmente errada, que pastagem não se aduba, que você tem que adubar a agricultura e depois colocar a pastagem em cima, nós vamos acelerar a saída desse pessoal. Eles têm que tratar pasto como se trata a agricultura. Isso é perfeitamente viável e além de viável, é muito bom negócio você tratar bem as pastagens,
aumentar a produtividade e ter um sistema muito mais dinâmico. Maurício, um baita de um setor que o Brasil tem, mas que parece que vive pendurado, é a questão do leite, né? Tem melhorado, tem havido concentração também, muita gente tem saído do leite. Eu gostaria que você trouxesse essa percepção de vocês, do Rally, em relação à pecuária de corte e à pecuária de leite. Divino, o leite, ele paga uma conta muito cara da sociedade brasileira e ninguém está percebendo isso, né? Então, à medida que o pessoal vai sendo excluído da pecuária de corte, pequenos produtores, aí sim pequenos, né? Porque ele tem um problema de orçamento, ele poderia reverter isso fazendo tecnologia, mas agora ele está numa situação extremamente complicada, ele começa a usar vaca de corte para produzir leite. Então, o setor leiteiro profissional, que é aquele que investe genética, sistema de produção, nutrição, ele fica vulnerável à oscilação desse pessoal que é um aventureiro, né? Se a situação está boa, ele vende mais leite, se a situação está ruim, ele não vende tanto, e isso tem a ver com o foco da propriedade dele. De novo, acontece em milhões de pequenos produtores, o volume total é grande. Então eu acho que esse é o maior entrave hoje à pecuária leiteira brasileira conquistar um espaço de sucesso muito maior. É o leite bancar o custo da exclusão social no campo, né? Isso vale tanto para pecuarista como para pequenos agricultores. A gente cansa de ver pequenos agricultores que, para ter uma renda mensal, comprou umas vaquinhas para tirar leite, né? Então, por muito tempo, a gente olha, né, os debates no setor leiteiro tendem a culpar os argentinos por problema do Brasil. A importação da Argentina aumentou, o preço caiu. Pode olhar a correlação, isso não acontece. Os preços às vezes caem com as importações aumentando, porque o mercado brasileiro ele é maior do que o que a gente consegue produzir, e isso nos dá um conforto em termos de investimento, né? Qual é o problema? É você não saber se a hora de colher aquele resultado que você investiu vai vir um monte de leite aí de pequenos produtores com vacas não especializadas. Então o grande problema hoje do setor leiteiro é esse, é competir com vacas não especializadas que tem de monte no rebanho brasileiro, né? Você pegar a estimativa lá do IBGE em torno de 18, 19 milhões de vacas que entram em lactação, né, segundo a pesquisa pecuária municipal, a gente acredita que dessas 18, 19, a gente tem aí 8, 9 milhões no máximo, que são vacas de sangue leiteiro. E a gente nem sabe ainda se elas estão sendo bem nutridas para produzir leite de forma adequada. Então, isso atrapalha muito a pecuária leiteira se desenvolver, e ela vem se desenvolvendo. Ela vem realmente melhorando aí os níveis de produtividade. Pegar a ponta aí, o setor leiteiro brasileiro não perde para país nenhum, né? Só que a média brasileira, infelizmente, a gente carrega essa conta toda aí que eu estou comentando, né? Você não acha que seria o caso de fazer um trabalho, desculpa, de pegar esse pequeno produtor e fazer com que ele faça uma agregação de valor no produto dele, ao invés de vender o leite natura, ele, sei lá, fazer queijo, fazer requeijão, fazer doce, mas de uma maneira tal que ele possa vender isso, ganhando dinheiro realmente, não entregando esse leite, não tendo praticamente resultado nenhum? Esse é um problema aí que você começa a ter um problema de ordem sanitária, né, Divino? Como é que você controla essa qualidade, né? Então, a gente até tem que tentar evitar que isso aconteça por uma questão de saúde pública, né? Imagina, você vai controlar se o leite foi higiênico, se não tem vaca doente, enfim, né? Eu acho que a alternativa já está no campo. Inclusive, acabou de aposentar aí o Arthur Quinelato, lá da Embrapa Pecuária Sudeste, que encabeçou, né? Ele coordenou o projeto Balde Cheio durante vários anos, né? Quer pegar esse produtor e dar foco nele em produção leiteira. Ó, o que você quer da vida? Você quer leite? Vamos fazer leite. Só que vamos fazer corretamente, vamos melhorar teu gado, vamos aumentar a produtividade. Aí ele, numa área pequena, ele começa a ter uma produção muito maior, e isso é bom, porque ele vai ser uma produção previsível. E a gente tem mercado para isso. Então, o que eu preciso fazer é não ter uma oscilação muito grande. Se eu tiver uma produção previsível, aí é melhor.
Então, aí sim, você teria um impacto excelente, né, nos pequenos produtores, tanto para eles, como para o setor como um todo, né? E claro, aquele que não vai se adequar à produção leiteira precisa fazer outras coisas. A gente vive discutindo essas opções para pequenos produtores nos debates de sustentabilidade. Só que o pessoal foge nesses momentos, né? Porque a parte ambientalista da sustentabilidade capturou o termo, né? Então, a hora que você vai discutir, você fala, olha, tem um problema social sendo criado. Eles fingem que não é com eles. Né? Não, tal, nós temos vários programas sociais. Tem nada. Se não garantir que esse pessoal fique no campo, nós não temos sustentabilidade. Nós temos um ambientalismo extremamente radical, que ele é executado, inclusive, à custa do sofrimento de pequenos produtores ou pequenos consumidores na cidade. Né? Então, se você for ver grosseiramente, nós estamos trazendo algumas tragédias sociais para o Brasil e chamando isso de bandeiras sustentáveis, né? Tem alternativas para isso, só que a gente precisa ser pragmático, pensar, adequar, regionalizar, e aí sim, né, dentro do teu raciocínio, o leite não é a melhor forma, mas você tem produtos que dá para fazer produções em pequenas associações ou cooperativas sem risco sanitário para o consumidor final, né? Principalmente quando a gente está falando aí de frutas, de castanhas, de algum produto aí, dependendo da região, que você consiga tratar e vender em feiras, né, ou em grandes centros e assim por diante, né? Então precisamos ter um pouco mais de inteligência e pragmatismo para resolver esses problemas, ô Divino. Maurício, para terminar nossa prosa, nós estamos falando de desafios e oportunidades para a pecuária brasileira. Quais são os principais desafios que você percebe nesse momento para quem está na atividade? Quais são as oportunidades advindas desses desafios para que a pecuária possa crescer e se solidificar cada vez mais? Hoje eu acredito que o maior desafio que a gente esteja enfrentando, mais uma vez, é uma pressão que está vindo de forma imposta e sem debate, né? Então, quando você tenta apontar que tem uma dificuldade nesse tema de ser executado até 2030, o pessoal te chama de negacionista, essa é a forma deles debaterem, né? Eles não aceitam ser criticados, é a ciência em forma de religião, né? A ciência é minha, né? Eu domino, eu tenho adjetivo para ela, enfim, né? Então, o pessoal nós temos hoje que entregar uma coisa que o mundo precisa, que é garantir toda a cadeia de suprimento. Então, o boi que vai morrer lá na frente, eu tenho que saber por onde ele passou, se ele saiu de uma área que foi desmatada, se ele saiu de uma área de conflito, né, com populações indígenas ou quilombolas, ou que invadiu a área que não podia, queimou. Quer dizer, nós temos que monitorar isso. Só que eu não consigo fazer esse monitoramento de uma forma tão simples como eles estão apresentando. Então, eles estão falando aí que dá para monitorar isso por satélite, simplesmente cruzando as informações do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, né, lá do nosso Código Florestal, com o GTA, que é Guia de Trânsito Animal. Só que olha que interessante, Divino. 5% do CAR inscrito no Brasil foi validado. Como é que você vai usar o CAR? Aliás, esse é um problema hoje do nosso plano safra, né? Isso, exatamente. Quem tem o CAR validado vai ter meio ponto, 1 ponto percentual. Ninguém tem. Você privilegiou 5% que o Estado escolheu, né? Porque é uma obrigação do Estado, das secretarias validar o CAR. Claro, não foi lá e escolheu a dedo, né? Mas não estão... Quer dizer, nós temos... O Brasil é um país, é praticamente um hospício, né? Você exige-se coisas das pessoas, dos frigoríficos e dos produtores que o Estado não entregou, né? Então, eu concordo que a gente tenha que controlar o fluxo dos produtores, né, no Brasil. Só que quem tem que dizer se aquele está ilegal ou legal é o Estado. Aliás, o Estado brasileiro é pesadíssimo, né? Caro pra caramba, para a gente não dar a informação básica. Vou te dar um exemplo. Você entra num posto de gasolina, quem garante, Divino, que aquela gasolina que você comprou não veio de um caminhão roubado, sonegado, ou sei lá o quê? Quem garante? Aliás, a gente não garante nem se é gasolina mesmo, pura. Né? Exatamente. Que é do jeito que está propondo. Quer dizer, imagina fazer isso em fazenda. Então, hoje, nós temos como desafio essas pressões
que são inimigos internos, pessoas até que têm boas intenções, mas com conhecimento muito pequeno sobre a realidade do campo, né? Tentando trazer ferramentas que eles acreditam que são viáveis, isso nos pressiona, então isso aumenta a exclusão dos pequenos produtores. Aquele que estiver atento a tudo isso e perceber que dá para ele tentar ganhar algum valor diferenciado nos animais dele, provavelmente ele vai ter alguns meses para colher esses resultados. Então é uma oportunidade que a gente pode tirar daí, isso de forma individual, né? Temos ainda a oportunidade toda do mercado externo, né? Tanto interno como externo. O povo acha que brasileiro come muita carne, só que se a gente pegar aí 35 a 40 quilos por ano de vino, nós estamos falando de uma almôndegazinha pequenininha por dia de carne bovina para cada brasileiro. É muito pouca carne. Então, qual o limite de carne que o brasileiro pode comer? É um limite que pode fazer mal para a saúde por excesso, não por ser carne, né? Então, qualquer coisa que você comer por excesso, ou comer 2 kg de berinjela todo dia, não vai fazer bem, né? Então, é uma questão nutricional e o limite nosso é muito maior do que o que a gente come hoje no Brasil. Então, nós temos engraçado, acha que o brasileiro come muita carne, mas faz a campanha em cima da picanha. Pois é. Pois é. É um contrassenso. Então, em termos de perspectiva de mercado, se você pegar os grandes players globais, o Brasil é o que tem mais condição de colher as vendas de carne nos próximos anos. Nós estamos muito mais bem posicionados que outros países. Então, os clima temperado, ou países com um sistema de produção típico, como é o caso da Austrália, eles já chegaram no topo. Então, para eles produzirem mais, o preço tem que ser muito mais alto, né? E o Brasil não. Para a gente produzir mais, nós temos condição de entregar esses produtos a preços em padrões internacionais mais baixos. Isso é ótimo para o Brasil, né? Então, todas essas oportunidades, eu acho que a gente vai viver aí nos próximos anos. Em termos de desafio, nós temos que ter cuidado com o risco sanitário, né? Se der uma fitose em determinado estado, nós vamos ter problema, né? E, claro, né, com desmandos ou políticas extremamente contrárias às tendências atuais, né? Então, imagina aqui no Brasil alguém ter a ideia e conseguir executar algo que foi feito na Argentina, que é nosso vizinho, país extremamente competente em exportação, e acabou com o consumo per capita, né? Os argentinos comiam 63 quilos de carne e hoje estão comendo 46, 45, né? Por quê? Porque resolveram aumentar, olha a ironia, aumentar a disponibilidade de carne para a população interna, freando as exportações. Isso acabou com a pecuária, né? Então, a gente tem esses desafios que temos que manter sempre a orelha em pé aqui, para que isso nunca aconteça, né? Para que isso não passe em nenhum momento, nem como lei, nem como decisões aí esporádicas, via decreto, enfim, a gente tem que ficar de olho nessas questões aí, Divino. Maurício, foi bom conversar com você. Você trouxe uma luz assim, sobre o setor impressionante, um setor em que todo mundo está com dúvida daquilo que vai acontecer se vai continuar a existir. Você mostrou que é um setor que tem grandes possibilidades de crescimento e que os ciclos fazem parte da vida. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Foi uma aula que você deu aqui. Adorei. Muito obrigado mesmo, no fundo do coração. Eu que agradeço, Divino. Sempre um prazer aí estar com você. Vamos conversar mais vezes aí quando puder. Um grande abraço. Até mais. Um abraço. Até mais. Hoje eu conversei com Maurício Palma Nogueira, que, conforme eu disse, ele trouxe uma aula pra gente aqui. Falou muito da pecuária brasileira. Essa pecuária extremamente competente. Ele é diretor da Atenagro e é coordenador do Rally da Pecuária. E falou sobre os desafios e as oportunidades da pecuária brasileira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário,
já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.